Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos começar com as orientações das atividades de hoje. Hoje, então, dia 14 de junho, com o NH. Esse mês pode ser representado também pelo número 6, porque é o sexto mês do ano. E a gente está em 2021, hoje, segunda-feira. Primeira atividade é de matemática e a gente vai continuar treinando divisão. Então, hoje a gente vai fazer a atividade lá da página 201 do livro. Então, aqui, ó, na página 201, tem essas continhas para vocês resolverem aqui. 15 dividido por 3, 20 dividido por 3, 19 dividido por 3, 23 dividido por 3, 25 dividido por 3, 26 dividido por 3, 27 dividido por 3, 28 dividido por 3. Essa parte de cima aqui, vocês podem ignorar. Esse é o jeito que a gente faz, mas esse aqui é um jeito muito mais trabalhoso. Não acho que seja interessante prestar atenção nisso. Então, só façam as contas. Não precisa se ater a essa informação aqui em cima. Que isso a gente já viu lá nas aulas passadas, como que faz divisão. Se você ainda tiver com dificuldade, é só me mandar mensagem que eu ajudo você. Nem que eu faça um videozinho diferente, alguma coisa assim, tá? Mas aí vocês tentem fazer divisão. Tem um risquinho a mais aqui, né, do que a gente sempre coloca, mas também não faz diferença. É só para separar o lado da conta de menos e o lado do resultado. Não faz diferença nenhuma ter ou não. Desde que você não misture todos os números, né? Se você faz bagunça, aí é interessante organizar. Fez atividade de matemática, a gente vai então para de português. Aqui em português vocês vão praticar leitura. Hoje somente prática de leitura. Depois vocês vão gravar um áudio de até 1 minuto. Não pode ser tão curtinho também, que eu não possa ver se você está lendo bem ou não. Mas não precisa ser o texto inteiro. Então, até 1 minuto eu vou conseguir ver se vocês estão lendo bem ou não. O texto é esse aqui, da página 70, 71, se não me engano. 70, 71, Vida de Índio. Começa aqui e termina aqui na próxima página, beleza? Leia um texto com atenção, porque a gente vai responder perguntas referentes a esse texto, tá? Não precisa responder essa pergunta aqui de cima, é somente leitura. Hoje, que é feio. Leitura, beleza? Terminou a sua leitura, gravou o áudio, daí a gente vai para ciências. E aqui em ciências a gente vai ver um pouquinho, minha caneta falhou, um pouquinho sobre solo. E para isso a gente vai na página 61, 64 do livro. 61 e 64, são páginas separadas mesmo, tá? Então, aqui a gente vai ler um pouco sobre a composição do solo. Aqui na página 64 a gente vai ler um pouco sobre a importância do solo. Não temos atividades de responder, mas vai ter a atividade do formulário, então é bom prestar atenção. Então aqui, primeira coisa, composição do solo. A formação do solo é um processo lento que leva muitos anos. Ela se dá por meio de desgastes de rocha em razão da ação da chuva, do vento, das águas, dos rios e mares, da variação de temperatura e da atividade de plantas e outros seres vivos. Fazem parte da composição do solo grãos de diferentes tamanhos, água, ar, matéria orgânica, isto é, restos de seres vivos, plantas, animais e etc. A quantidade desses componentes varia de acordo com o tipo de solo e isso determina o desenvolvimento das plantas e outros seres vivos. Como os mostrados no esquema a seguir. É no solo que muitas plantas se fixam e é dele que elas retiram seus nutrientes. Então aqui, ó, tem uma fotinho, tem algumas plantinhas aqui em cima, alguns animais aqui, ó, tem uma minhoca aqui embaixo da terra, e a terra aqui onde a plantinha tá enraizada. Temos a legenda aqui, ó. Os tons de cores e as proporções entre os tamanhos dos seres vivos representados não são reais. Então, eu acho que a cobra aqui nesse caso tá muito grande.
Às vezes deve ter uma cobra desse tamanho, mas não é tão comum, né, em relação ao cogumelo. Por exemplo, o cogumelo tá enorme em relação, eu acho que esse daqui é uma samambaia, se não é, parece muito. E as samambaias geralmente são enormes, e o cogumelo é pequenininho. Então, não dá para saber ao tamanho, mas as coisas a gente encontra na natureza. Aqui a superfície do solo, ó, tá indicando nesse conchete, superfície do solo. E aqui embaixo, ó, é o corte da parte interna do solo. Então, é a parte de baixo, né, que tem que cavocar para ver. Aqui tem a legenda de cada númerozinho que tem na imagem. Então, lá, o número 1, tá aqui, ó, é 2 tipos de cogumelo. Então, esses 2 tipos de cogumelo. O 2 é a lesma. Aqui, ó, lesma. 3, as plantas. O 4, o caramujo. Cadê o 4? Aqui, o caramujo. O 5 é uma lacraia. Eu acho que é esse aqui. A imagem não tá muito boa, mas eu creio que é esse trequinho aqui. Por causa desse monte de perninha. O 6 é o besouro. Besouro. Ó, também tá escuro pra ver aqui. Eu não sei se no livro de vocês tá mais claro. No meu livro tá longe. Talvez no livro de vocês tá mais claro, mas provavelmente esse aqui é o besouro. 7, piolho de cobra. 7, piolho de cobra, cadê? Acho que é esse aqui, ó. Acho. 8, tatuzinho. Tatuzinho de jardim enrolado e estendido. Cadê o 8? Aqui, ó. Enrolado e escondido. Aí eu chamava isso daqui, quando eu era pequena, de tatu-bola. Que daí você rela nele, ele vira uma bolinha, assim. Dava até pra brincar com eles. O 9, uma cigarra em fase de desenvolvimento. Cadê o 9? Aqui, ó. Uma cigarra em fase de desenvolvimento. Ela tá embaixo da terra, ó. O 10, inseto em desenvolvimento. O 10 aqui, ó, é um inseto qualquer, né? Não tem nenhum nome desse inseto, que tá em desenvolvimento também embaixo da terra. O 11 é uma minhoca. Esse aqui, né? Esse é o mais fácil de identificar. O 12, animais muito pequenos, como tesourinha. Animais pequenininhos, ó. Tem um monte de pequenininho aqui. O 13, formigas. Cadê o 13? Aqui, ó. A toca das formigas, né? Na verdade. O 14, seres vivos diversos que não podem ser vistos a olho nu. Que é esse aqui. Daí tem uma lupa, como se fosse uma lupa de aumento, mostrando eles aqui. Como... Ah, tá. Não terminei de ler. São micro-organismos, ácaros e vermes. Esses são os perigos, né? Os vermes que tem na terra que a gente não pode ter contato, porque senão passa mal, né? Dói o estômago, por isso que tem que lavar as coisas, por isso que depois que mexe na terra tem que lavar as mãos. Então, antes do Covid já tinha importância de lavar as mãos, por causa desses bichinhos aqui que são tão pequenos que a gente não enxerga. Agora vamos continuar a leitura aqui, ó. Os solos não são iguais, pois se originam de rochas diferentes sob condições ambientais diversas. Eles podem variar em cor, textura, tamanho de partícula e capacidade de reter água. O solo de uma praia é arenoso, isto é, tem a textura mais áspera, partículas mais grossas e pouca capacidade de reter água. Já o solo de um terreno barrento é argiloso, ou seja, tem partículas mais finas, textura mais macia e grande capacidade de reter água, podendo alagar em períodos de chuva. Isso daqui é fácil de perceber, né? Por exemplo, onde tem terra, normal, né? A gente vê bastante plantas, flores. Não repare no meu desenho, que meu desenho já não é bonito e ainda na lousa digital fica pior. Quando a gente tem um terreno onde é areia, vou fazer de azul, né? Mas é areia. Acho que eu tenho amarelo. Não tenho. Então vai ter que ser azul. Digamos que isso daqui seja areia. Vocês veem alguma coisa? Geralmente a gente chama os lugares onde tem areia como solo de deserto. E o máximo que a gente encontra lá é alguns cactos, que eu não sei desenhar cacto, então vou deixar sem. O máximo que a gente enxerga lá é cactos. Então, essa diferença dá para vocês perceberem. Na verdade, vocês já devem ter percebido, só talvez não tinha reparado bem certinho.
Então, quando tem solo de areia, geralmente não tem planta nenhuma, porque o solo não consegue reter água, então a planta também não consegue sobreviver, porque precisa de água, precisa de nutrientes, e a areia não consegue reter nenhum desses dois. Os cactos conseguem sobreviver porque eles são extremamente fortes, eles conseguem viver sem água, eles conseguem ficar um bom tempo sem água, um bom tempo sem alguns nutrientes, eles armazenam tudo dentro de si. Então, os cactos são umas plantinhas diferenciadas. Por isso que tem lá no deserto. Mas também pode... Bom, pode ter também na terra normal, só que não é tão comum quanto no deserto. E aqui a gente vai, então, na página 64, para a importância do solo. Observe as fotografias a seguir e responda. Qual é a importância do solo para esses seres vivos representados nas imagens, incluindo os seres humanos? Então, aqui a gente tem 4 imagens, essa vai ser a única pergunta que vocês vão responder. Ia deixar sem, mas eu acho que essa daqui dá para pôr no caderno uma respostinha. Qual que é a importância desses solos para esses seres vivos? Será que tem importância para esse boizinho ou vaca? Não, parece uma vaca. Será que tem importância para essa vaca? Será que tem importância para o cultivo? Para esse ser humano, será que tem importância? Tem importância para essa senhora aqui? Tem importância para esses caminhões aqui? O que está acontecendo aqui? Vamos ler as legendas para ficar mais fácil para vocês, né? Mas é isso que vocês vão analisar. Qual a importância para cada um dessas figuras? Então, a primeira figura aqui, ó. O gado se alimenta do pasto e cresce no solo. O ser humano depende do solo para cultivar alimentos. Os seres humanos costumam construir casas e moradias sobre o solo. Claro, né? E aqui é do solo que as pessoas extraem muitos materiais, como minério de ferro. E essa foto aqui, no caso, é de Congonhas, em Minas Gerais. Foto de 2016. Aqui embaixo, vamos terminar a leitura. Vemos que muitos animais retiram o alimento do solo e encontram abrigos nele, como as minhocas. É no solo também que as pessoas vivem, constroem moradias e desenvolvem as mais diversas atividades, como agricultura, pecuária, extrativismo. Pecuária é criação de animais, extrativismo é o que a gente viu em história lá, por exemplo, retirar ouro. É um tipo de extração de alguma coisa da terra. Nesse caso aqui, tá extraindo minério de ferro, é um tipo de extrativismo, tá? Ou seja, atividades em que o ser humano retira materiais da natureza para o seu uso. Grande parte dos materiais que utilizamos em nosso cotidiano são retirados do solo, como metais, argilas, calcário. De que é feito o giz, entre outros. Então, aqui tá englobando um pouquinho que a gente viu em cada matéria. Então, lá em história a gente viu extrativismo, a gente já viu extrativismo. Lá em geografia, a gente já falou sobre retirar materiais da natureza e o quanto isso fere a natureza e que a gente tem que fazer isso corretamente para que não tenha um colapso, né? Não acabe com a natureza. Então, para vocês verem a importância de prestar atenção em todas as matérias, porque hora ou outra elas acabam se unindo. E agora aqui a gente está vendo a importância do solo, né? Não só para os animais, não só para o planeta, mas para cada ser humano, cada animalzinho, né? Daí vocês lembrem de responder essa pergunta. Qual a importância do solo para os seres vivos representados nessas imagens? Aí vocês vão colocar a resposta de vocês, que na verdade já está respondida aqui no próprio texto, né? Tá bem fácil de fazer. Terminando a atividade de ciências, a gente finalizou as atividades de hoje, certo? Qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem e até.